o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Gênesis 37 diz: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos, cooperava com os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no, tornando-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu com estas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos, então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmãos, uma coisa ocupou a minha mente desde cedo no Evangelho. Assim que eu comecei a caminhar com o Evangelho, eu comecei a achar que o homem não foi posto na terra somente para aquilo que eu conhecia, na qual muitos já se apoiaram. Está escrito lá com Adão: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra. E eu já vi pessoas dizendo assim: não, eu estou no projeto de Deus, eu cresci, eu tenho filhos, eu fiz a minha parte no mundo. É um absurdo hoje com o entendimento que nós temos, mas crescer, multiplicar, encher a terra, talvez não seja a palavra dita a Adão, mas a Abraão, né? Multiplicar: olha, Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu, e também como a areia da praia. Então, crescei-vos, crescer na graça e no conhecimento. Multiplicai-vos, disse Jesus, ide, fazei discípulos. É assim que nós nos multiplicamos. É assim que Cristo se multiplicou, porque hoje Cristo vive em mim, em ti. Então, antes as pessoas teriam que olhar para um corpo e identificar: lá está Jesus. Não, hoje quem olhar para mim vai ver Jesus. Quem olhar para você vai ver Jesus. Acesse os nossos vídeos, nossos trabalhos, vai ver Jesus. Se te perguntar sobre Deus, sobre a sua fé, vai ver Jesus. Então Cristo se multiplicou, mas não se multiplicou tendo filhos, mas tendo discípulos, um outro tipo de filho. Enquanto muitos estão pensando que a multiplicação é natural, Jesus não se envolveu
nunca foi casado, segundo as Escrituras, nunca foi casado. Se aparecer alguém aí provando que Jesus foi casado, não faz a mínima diferença para mim, mas não faz a mínima. Não faz a mínima. Uns se desesperam, para mim não faz a mínima. Que diferença faria? Para mim não faz a mínima. Mas eu acredito que a nossa multiplicação prioritária são daqueles que se formam, se somam à família de Deus. Porque infelizmente muitos de nós pode ter filhos que não se tornem discípulos. Na verdade, vai ser uma decepção para nós, porque nós bem sabemos o final da história, já conhecemos o final da história. Mas aqueles que ouvem a nossa palavra e se tornam discípulos de Jesus, são como filhos na fé, e essa é a realidade, essa é a glória, aqueles que fazem parte da família de Deus. Ele falou, meu pai, minha mãe, meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Então, irmão, eu sempre me questionei sobre a questão de qual é o projeto de Deus na minha vida. Novo, ainda caminhando dentro da Igreja Batista, eu olhava toda essa glória da Escritura, que eu sempre gostei muito de ler, Bíblia, e eu ficava ali impressionado. Eu dizia, não, Deus tem um plano na minha vida. Se Deus morreu por mim, não é apenas para eu ser curado, não é apenas para eu ter um emprego, ter uma casa, ter bens dessa terra. Não, a morte de Jesus é algo muito profundo para que ele tenha esse projeto que as pessoas estão falando, de uma casa, de um carro, e vai para frente da igreja, eu conquistei isso, Deus me abriu uma porta, eu abri um negócio. Eu dizia, não é possível, a morte de Jesus não é para isso. Eu não aceitava isso, e verdadeiramente eu estava certo. Eu estava certo naquela concepção. Hoje eu prego e, na verdade, eu faço discípulos. E as pessoas entendem que a morte de Jesus não é para elas ficarem ricas. Jesus não morreu na cruz para me servir, ele morreu na cruz para que eu o sirva. Esse é o nosso conceito. As pessoas que entendem isso, essas vão se dar bem na vida, irmão. Essas que vão se dar muito bem, porque aqueles que se sujeitam a Cristo, aqueles que o servem, ele disse, digno é o obreiro do seu salário. Então, se você serve, você tem o seu emprego, vamos usar a expressão, garantido, você tem o seu sustento garantido, e ele mesmo diz, quem põe mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Então eu creio nisso, que a nossa vida tem um projeto, e quando nós vemos os personagens bíblicos, nós vemos o projeto de Deus na vida de cada um que se sujeitou, na vida de cada um que purificou o seu coração, na vida de cada um que buscou a face do Deus Todo-Poderoso. E é isso que nos comove em dizer, Deus é o mesmo, se Deus fez com ele, ele fará comigo, não é talvez, é fará, é ponto final. Foi assim que eu acreditei, e muitas vezes eu fui questionado, as pessoas, não, mas Pedro, Paulo, eram santos homens de Deus. Eu, tudo bem, se eu for santo também, Deus fará as mesmas obras comigo. Eles eram santos, eles eram enigmaticamente, tinham auréola na cabeça, tá bom, se eu conseguir uma auréola também na minha cabeça, se eu for santo, Deus vai fazer comigo também. A questão é que Deus é o mesmo, se fez com eles, se eu me enquadrar como eles, Deus fará comigo. Isso dava uma briga boa, irmão, porque as pessoas sempre acreditaram que Pedro, Paulo, Tiago e João eram homens que não tinham nascido de mulher. Eram homens que não tinham célula, coração, pulmão, não tinha DNA, não tinha corpo carnal, que ia apodrecer no pó da terra igual todo mundo. As pessoas tinham essa visão, e eu não tinha essa visão. Nunca tive essa visão. Pedro disse, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um pecador. Isaías disse, eu vou morrer. Moisés quis fugir de tudo que é jeito. Então, eu entendi que
a história que tem com esses homens é o exemplo para nós. Não é para nós olharmos e dizermos, puxa, que santos homens, e a empurrar eles para longe de nós. Não. Caramba, que santos homens separados para a obra, e eu puxo as lições da vida deles para dentro de mim. Porque Deus é o mesmo e não faz separação de pessoas. Mas todo aquele que se enquadra recebe dele a graça, recebe o favor. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, a porta se abre. É isso que ele ensinou. Só que as pessoas, Jesus, o senhor está aí? Ah, ninguém atendeu, eu vou embora. Não, meu irmão, não é assim não. Sabe que Jesus está atrás daquela porta? Esmurra ela, bate com a cabeça, faz qualquer coisa, mas não sai dali enquanto a porta não abrir. É assim que se faz. Tem gente que, pastor, eu estou precisando de libertação. É mesmo? Quantas horas de oração você tem por dia? 5 minutos? Vai morrer escravo, vai morrer com as correntes na cabeça. Nunca saberá o que é libertação, nunca saberá o que é zombar do pecado nem do diabo. Porque chega lá, eu já orei, hoje eu já orei. Ai, graças a Deus, hoje eu consegui fazer a minha oração. Eu orei 5 minutos. 5 minutos, pai de santo está orando, padre, arcebispo, cardeal, servo de Deus, meu irmão, não está orando não, servo de Deus está vivendo com Deus. É assim que as coisas acontecem. Não consigo me libertar. É mesmo? Jesus falou, tu quando orares, entra onde? Ah, não, pastor, mas eu já entrei no meu quarto, eu orei e saí. Não, presta atenção. Quando Jesus diz assim, tu quando orares, entra no teu quarto, sabe por quê? Porque no quarto, você não entra e sai. No quarto, é o lugar que você entra e passa a noite inteira. Ele pode dizer, tu quando orares, vai para o cantinho da tua sala. É um lugar praticamente de passagem. Não, o quarto é um lugar onde você para, você fica, você entra num dia e sai no outro. É isso que Jesus quis dizer. Tu quando quiser orar, vai lá e entrega a tua vida, horas na minha presença. É assim, irmão, que nós vamos alcançar as coisas. Uma vez eu estava doente, fui para a fila de um hospital público, eu sofri naquela fila, e ali eu dizia, mas não é possível, meu Deus, tem misericórdia, porque a dor era extrema, eu estava sofrendo, não conseguia ficar sentado nem de pé, eu estava me jogando pelo chão, eu estava sofrendo. Esqueci um bairro aqui, lá para cima da Baixada, onde eu estava, e com aquele sofrimento eu ficava questionando, mas a tua palavra diz que cura, que o Senhor cura, e eu creio, porque eu não alcanço a graça, porque eu não fico livre, aquela batalha. E tá bom, eu fui atendido, o médico me atendeu, era uma daquelas viroses que costumavam ter por aí, ele passou lá, não lembro o que, mandou beber muita água. Tá, quando eu saí daquele hospital, irmão, eu entrei para o meu canto, e eu disse, Deus, eu preciso entender, se o Senhor cura, o que há de errado com a minha fé? O que há de errado com a minha vida que eu não tenho alcançado? Irmão, e eu comecei a bater nessa porta. Não, eu quero entender. Eu quero entender para que eu possa, Deus, me corrigir, me endireitar. Porque se a tua palavra diz e algo não se cumpre na minha vida, eu não vou dizer que é o Senhor o errado. Tem algum erro comigo. E eu comecei a bater. E Deus não disse que tinha nenhum erro comigo. Sabe o que acontece, irmão? Essa não é a pregação. Mas sabe o que acontece? Às vezes não tem nenhum erro contigo. Está tudo certo. Mas só que as suas expectativas não estão bem voltadas para aquilo. Muitas vezes a pessoa espera ouvir de Deus um erro. Você tem que corrigir tua vida aqui, você está em delito, você está em pecado, e às vezes não tem delito nem pecado nenhum para ser corrigido. O que está faltando é o teu desejo, a tua alma está entrelaçada, você ser um espírito com Deus. Não fica procurando pecado, meu irmão.
Muitas vezes é isso que o crente fica. O que há de errado com a minha vida? Jesus não disse que tinha nenhum delito, mas quando eu manifestei o meu ardente desejo, aí ele se manifestou e disse assim: olha, eu vou te fazer uma promessa. Se você andar na minha presença, eu te prometo, tu nunca mais baixarás a um leito de hospital. Irmão, assim tem sido, né? Eu só fui no leito de hospital naquela prova que o Senhor revelou, lembra? Está até escrito aí no livro. Eu fui a um leito de hospital porque havia ali uma prova, ele me levou, mas enfermidade me levar para dentro de hospital, nunca mais isso aconteceu. Sabe quanto tempo tem isso? 17 anos. Não sei o que é mais hospital. Estou mal, estou no leito de hospital, estou não sei o que. Não. Ele é fiel, mas eu tenho que desejar as coisas de Deus. Elas não se cumprem só porque estão escritas, elas se tornam vivas quando eu as desejo. Eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Vai se cumprir? Vai nada, mas não vai mesmo. Só vai se cumprir na vida daquele que desejar ardentemente, que entrelaçar sua alma com isto. É assim que funciona. E eu posso afirmar, é assim e não há outro jeito, é só assim, porque eu fui na fonte e recebi, é só assim. Quando você deseja, as coisas acontecem. E quando não está acontecendo, não é porque você está em pecado, não é porque você está em erro, não é nada disso, a sua vida está legal, está tranquila, mas só que não há um desejo ardente de certas coisas, então elas não se cumprem. Você vai vivendo o seu dia a dia e a sua mente não se voltou para aquilo. Bem, então, nós vimos um homem chamado José. E esse homem tinha todo o carinho do seu pai, recebeu uma túnica de várias cores, né, que mostrava ali várias coisas proféticas. Seus irmãos o odiaram, o venderam como escravo. E aquele homem que era com 17 anos ali bajulado, não pegava tanto no pesado, as mãos limpinhas, ele teve sonho. Eu vi os feixes de vocês se prostrar diante do meu. Ou seja, os irmãos também eram prósperos. Por quê? Porque tinham a promessa de Deus. Mas ele seria mais próspero ainda. Porque os feixes, a prosperidade dos irmãos dele, se curvavam diante do feixe dele. Então, irmão, ele vem e tem outro sonho. O sol e a luz, seu pai. Que isso? O pai dele falou. Nós, eu, tua mãe, teus irmãos, vamos nos curvar diante de ti. E ele está aguardando aquelas promessas. O pai certamente começou a conversar com ele, porque o pai sabia que havia esse projeto. Sabe por quê que o pai sabia? Porque o pai o havia separado para aprender a genealogia dos antepassados. Ele era o homem que estava sendo instruído para ter a genealogia, as histórias dos antepassados. Jacó estava instruindo José ali. Então já sabia que o fim dessa história, dessas contendas dos irmãos, era José sendo destacado. Ele já tinha essa informação, porque ele já tinha, não estava pegando o mais velho, não sei se era Rubem, Judá, um deles lá, e passando a genealogia para eles. Não, eles estavam no trabalho do campo, e José é quem ficava lá ouvindo toda a história dos lábios de Jacó. Então o pai já tinha uma ideia de que ele é que ia prosperar. E José é traído e é vendido pelos seus irmãos. Quando ele chega como escravo na casa de Potifar, ele começa a pegar o pano, o balde, o jarro, né? Não tinha esses baldinhos não, eram outros baldes. E começa a limpar lá, uma área imensa. E ele começa. Potifar era um homem rico, amém?
para limpar os aposentos lá, os quintais de Potifar, era muita coisa. Aí ele está lá, pé e mão, mandando ver no trabalho. Daqui a pouco ele olha os seus dedos lá em carne viva, as dores. E os meus sonhos? E a promessa que Deus me fez, os feixes de trigo, o sol, a lua, as estrelas e a prosperidade e tudo isso, cadê as promessas? Vamos repetir pela 1000ª vez. Entre a promessa e o cumprimento dela, tem um deserto. Quando José começou a olhar suas mãos, já seus dedos sem dobrar, o seu desgaste horrendo ali naquela situação, foi ali que Deus olhou e disse: se ele não desistir, aí eu vou poder cumprir a promessa. Então, irmão, primeira lição é essa. Tu tem uma promessa? Então, por favor, pegue o balde e a vassoura e vai fazer alguma coisa, né? Se tu tem promessa, meu irmão, ela só vai ser vista quando você estiver com o balde e com a vassoura na mão. Enquanto você estiver desfilando de capa multicolor, né? Enquanto você estiver debaixo do carvalho ouvindo as histórias dos antepassados, não tem promessa nenhuma. A promessa vai começar a ter andamento quando você começar a suar o rosto, quando você começar a se esforçar, se desgastar e não abrir mão da promessa. Trabalha, rala, sofre, padece. Aí José deu o seu melhor. Não deu o seu melhor ali? Suas mãos não aguentavam, seus braços, ele estava arrebentado, desgastado do sacrifício do trabalho, mas ele não dava o seu melhor? Dava o seu melhor. Sabe por que ele dava o seu melhor? Porque Potifar o tirou desse trabalho super desgastante e o colocou para trabalhar dentro de casa, na sombra, saiu do sol e foi para a sombra, foi cuidar das coisas mais importantes de Potifar. Ali começou a obra de Deus, ele está prosperando. É ali que começou o caminho de Deus com ele. E ele continuou dedicado. Potifar largou tudo na mão dele, o colocou como chefe de uma série de outros escravos que Potifar possuía. Por quê? Porque mesmo ele, lá como escravo, ele continuava sendo o melhor. Irmão, não interessa o que está à sua volta, isso não pode te mover. É o que está dentro de você que vai mover o que está na sua volta. José está como escravo, mas o que está dentro dele é muito forte, e ele modificou tudo à sua volta. Ele influenciou todo mundo, ele influenciou Potifar. Ele foi um camarada que chamou tanto a atenção, mas tanto, que a prostituta, a esposa de Potifar, botou os olhos nele. E aí armou aquela situação que nós sabemos, e José foi parar na prisão. E alguns poderiam dizer, se não conhecêssemos a história toda, se o livro não contasse outros detalhes, nós diríamos: e agora, cadê a promessa? A promessa já está lá em Mateus capítulo 5, verso 12 e 13, irmão. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem, caluniarem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. O galardão só é grande depois da mentira, da calúnia, da perseguição. Só aí que o galardão é grande. Então você tem que saber suportar a fornalha até que a promessa se cumpra. Há uma promessa? Se eu perguntar aqui, quem tem promessa de Deus? Todo mundo tem que levantar a mão, porque todos têm. Se você, eu não sei, você ainda não descobriu o que é o Evangelho. Você ainda não descobriu o que é Jesus. Porque todos, sem exceção, têm uma promessa de Deus. Quando eu estava lá dentro do terreiro, me curvando para o Tranca-Rua, para Maria Abulão, para Pombagira, Deus estava me olhando dizendo: eu tenho uma promessa na vida dele. Lá dentro do terreiro, Deus tinha uma promessa na minha vida. Me arrancou de lá. Você está aqui dentro.
diante do único pastor que tem hoje no mundo. Como não há uma promessa na tua vida? Você tem que descobrir ela, buscar, bater. Todas quantas são as promessas de Deus, nelas temos o sim. Não tem muitas promessas na sua vida. Tem muita, mas você tem que desejá-las. Tem promessa para você tocar. Deseja algum instrumento? Tem promessa para você pregar. Vai para os livros, come os livros, devora a palavra. Tem promessas para você orar e o diabo sair fugido. Vai lá, ora, entra no quarto, fecha a porta, atravessa a madrugada, tacando fogo no capeta. É você, irmão. Você tem que se mexer. Você tem a promessa? Faz ela acontecer. Pega a vassoura, pega o balde, vai calejar as mãos, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Tem muita gente que diz, eu quero servir ao Senhor. Irmão, quando se fala em servir ao Senhor, não pensa em chão de primeira linha não, porcelanato, nem pensa em ar-condicionado não. Não pensa não. Os nossos irmãos do passado serviam ao Senhor, sabe como? Desenrolando pergaminhos empoeirados e usando vela para iluminar ali, para ler a noite, a madrugada inteira, dentro de caverna e fugindo dos seus opressores. É assim que se serve a Deus. Não importa a circunstância, importa o seu interior. É com o seu interior que você vai servir a Deus. O mundo à sua volta não interessa. Aí José vai lá e cai, ele tem uma promessa, ele tem uma unção, não tem? Você tem promessa, irmão? Você tem unção, irmão? José tinha, caiu na prisão, e ele mantém a fé dele em dia. A prisão vira um paraíso. Potifar entrou lá e José está economizando para Faraó. Tudo arrumadinho, tudo administrado às mil maravilhas. José está dentro da prisão? Isso é incrível. Mas ele não está trancafiado numa sala. Ele se tornou uma pessoa que anda para tudo que é canto ali dentro e administra tudo. Isso é algo estupendo. Nós não temos muita noção do que seria isso. Aí daqui a pouco, vem dois homens lá e tem sonho. E aqueles homens têm sonhos. E quem poderia imaginar que Deus vai usar uma situação daquela para fazer que José saia da cadeia? Não foi através daquela situação que José saiu da cadeia? Foi. Quem poderia imaginar? Não dava para imaginar, irmão. Ainda mais que depois que José, presta atenção nisso, depois que José interpretou o sonho daqueles dois homens, quanto tempo se passou até que Faraó tivesse o sonho dele? 2 anos. José entendeu que ali poderia ter uma porta. Aí José disse assim para o homem lá, para o copeiro: ó, lembra-te de mencionar meu nome para Faraó, porque eu estou aqui preso injustamente. Lembra-te de mencionar. José sentiu que ali tinha uma porta de escape. E era uma porta de escape? Era uma porta de escape. Aprenda uma coisa, irmão. Às vezes o caminho é aquele, o caminho é certo, mas a hora ainda não é chegada. Isso é uma lição poderosa. José falou: aí está a minha oportunidade. O homem é de altíssima confiança, ele vai colocar o cálice na mão de Faraó. Só fazia isso gente de muita confiança. Ele provava o cálice primeiro para depois dar ao Faraó. Mas se tivesse envenenado, ele morria e Faraó não morreria. José olhou e disse assim: é muita confiança, é minha chance. E Deus está dizendo: não, é a tua chance sim, mas não agora, fica mais 2 anos de molho. Dá para entender, irmão, que nessa obra, quem mais tem pressa é o próprio Deus? Fica tranquilo, irmão. Tenha paciência. Tenha paciência. Não adianta você querer fazer as coisas acontecerem, elas não vão acontecer. O único que tem poder de dizer haja e haverá
se chama Deus. E muitas vezes o homem pensa, é o meu tempo, é minha hora, eu senti a unção, eu senti o poder, eu vi aquilo, eu sonhei com aquilo, e o Espírito Santo está na minha vida, eu falo língua estranha, eu dou cambalhota, tu pode fazer qualquer coisa, isso significa que você está no caminho, mas a hora não te pertence. Senhor, quando se dará essas coisas? Qual o tempo da tua vinda? Não vos compete saber o tempo e as estações que Deus separou pelo seu próprio poder. Anda no caminho, porque a hora vai chegar. Deus ainda tem uma seleção para fazer, já está fazendo. Está fazendo, meu irmão. Quanta gente já saiu daqui desse ministério? Porque Deus aqui põe para fora mesmo. Quem não presta, Ele põe para fora. Uns são bobos que saem sem Deus expulsar, mas outros saem porque Deus expulsou, como Ele falou já aqui muitas vezes para mim. Está vendo, fulano, Beltrano, Ciclano, vou expulsar, vou botar para fora, e acabou, põe mesmo. Daqui a pouco a pessoa some, vem esporadicamente, daqui a pouco, estou com mais dificuldade. Eu digo, eu sei quais são as suas dificuldades. Suas dificuldades é que Deus não te quer mais, Deus te rejeitou. Essas são as dificuldades de algumas pessoas. Se Deus vai fazer uma seleção, te prepara, irmão. Quantos níveis vem essa seleção? Essa seleção pode ter o nível do limpar o chão de Potifar, o nível de depois entrar na casa e limpar a casa, o nível de ser tentado por uma mulher lá de Potifar e você não ceder, depois você ser caluniado, difamado, suportar. Quando José chega no topo, quando ele está no domínio, Faraó disse o seguinte: olha, aqui está o meu anel, todos estarão debaixo das tuas ordens. Olha o que Deus fez. Vê se Deus pode fazer isso com qualquer pessoa. Não pode. Já diz o ditado popular: quer conhecer o caráter de um ser humano? Dá-lhe poder. José tinha caráter. José tinha caráter. Quando ele está lá no topo, Faraó disse assim: somente eu estou acima de você no trono, somente esse trono estará acima de você. Eu te entrego os meus servos, eu te entrego o meu exército, eu te entrego a minha casa, eu te entrego tudo. Faraó saiu do cenário, José assumiu tudo. Você tem ideia o que é isso? Deus confiava tanto em José, Deus sabia tanto do interior de José, que José vai e olha para Potifar. Potifar abaixa os olhos. Caramba, e agora? Eu sabia que esse homem era inocente. Potifar sabia que ele era inocente. E agora, será que ele vai se vingar de mim? José foi lá, e aí? Você me ajuda nessa administração? Aí Potifar: José, me desculpa, não. Esqueça o passado, vamos viver o presente e o futuro. Quando os irmãos de José chegam, ele vai e olha aqueles homens, ele diz assim: eles me traíram. Como, José? Quem são eles? São meus irmãos que me traíram, me venderam como escravo, e eu vim parar aqui no Egito. Então, José, é hora de você se vingar deles? Não, José não estava pensando em vingança. José ali, irmão, bom, a vida de José tipifica Cristo, né? José ali faz algo incrível. Sabe por que José perdoou os seus irmãos? Sabe por que José perdoou os seus irmãos? Porque não restava no seu coração nenhum pingo mais, nenhum resquício mais de ódio, de amargura. E sabe quando isso acontece com o ser humano, que ele não tem mais ódio, nem amargura, nem rancor no seu coração? Somente só quando a graça de Deus é superabundante. Somente só. Eu sou constantemente criticado, meu irmão, de muitas situações, porque as pessoas aprontam comigo o tempo todo, e eu ignoro, eu deixo para lá, eu largo de mão. Eu não consigo me sentir amargurado, rancoroso
com ódio. Eu não consigo fazer isso. E eu digo, graças a Deus por isso. Não consigo. Eu não consigo, graças a Deus. Isso é obra de Deus. É assim que Deus me quer. Se alguém tiver que ser traído, que seja eu. Mas a graça de Deus vai mostrar que eu não fui traído. E José olha para aqueles homens e simplesmente apronta com eles para descobrir o seu coração, para lhes fazer entender. Quando ele sequestra Benjamim, diz assim, esse aqui pegou o meu cálice, esse aqui vai morrer. Aí eles, não, ele não pode morrer. Não, ele vai morrer, ele pegou o meu cálice de ouro. Eu dei comida para vocês e ele traiu a minha confiança, ele pegou o meu cálice de ouro. Aí Rubens, Simeão, diz, não, Senhor, por favor, se este menino não voltar ao seu pai, o nosso pai vai morrer. Eu dou a minha vida no lugar da dele. Eu fico no lugar dele. Aí todos os irmãos quiseram, não, deixa Benjamim voltar, nós ficaremos no lugar dele, porque se ele não voltar, o nosso pai vai morrer. Aí José diz assim, então agora vocês estão dispostos a dar a vida por um dos seus irmãos. Aí ele tira o seu chapéu e diz, e por que não deram por mim? Eu sou José, que vocês venderam como escravo. Mas ele não fez isso por ódio. Ele fez isso por amor, para que eles pudessem entender o valor da vida, o valor dos irmãos. Então, irmão, José tinha muita graça sobre ele. Como era o nome dos seus filhos? Manassés e Efraim. Um que significava o quê? Deus esqueceu, Deus me fez esquecer, né? Deus me fez esquecer, ou esquecimento, era o nome de um dos filhos de José, porque ele dizia, Deus me fez esquecer toda a minha amargura. Deus me fez o quê? Esquecer toda a minha amargura. Tu tem ideia do que é isso, meu irmão? Tu tem ideia do que é um coração completamente limpo, purificado, habitado 100% por Deus, pelo Espírito Santo? Deus me fez esquecer. Mas só que quando ele teve o filho dele, que ele botou o nome de Manassés, Deus me fez esquecer, seus irmãos ainda não tinham aparecido para buscar comida no Egito. Quando apareceram, ele provou mesmo que Deus os fez esquecer. A graça que estava sobre ele era superabundante. Meu irmão, quais são os teus objetivos, projetos? Qual é o teu ódio? Qual é a tua inveja? Qual é o teu rancor? Qual é o teu nariz em pé? Isso revela que você não tem a graça de Deus superabundante na tua vida. Quem tem a graça de Deus, meu irmão, superabundante, pode não ter uma casa para morar, mas ajuda os outros a construir a sua. Isso é a graça de Deus. Deus tem projetos, mas não sem as provas. Para que José sentasse naquele trono do Egito, ele teve que provar que ele era capaz disso. Teve que provar lá no quintal de Potifar, na casa de Potifar, com a mulher de Potifar, depois dentro da cadeia, e depois ainda, por fim, quando ele viu a última esperança na interpretação do copeiro de Faraó, ele ainda ficou de molho mais 2 anos. Foi assumir, segundo alguns historiadores, foi assumir o trono do Egito com 34 anos. Saiu dos seus pais com 17 e assumiu o trono com 34. 17 anos perambulando. Você suporta isso? Mas muita gente diz, Deus me dá a unção que estava sobre José. A unção que estava sobre José não era para ele simplesmente prosperar, era para ele suportar também 17 anos de aflições, de angústias, de luta, de batalha, de ser chamado de escravo, de estar dentro da cadeia sem ver a luz do sol. Então, irmão, eis a realidade dos projetos de Deus. Se há uma promessa, que é um projeto, toda promessa é um projeto, te prepara, porque também haverá uma prova.
Promessa sem prova é mentira, é o diabo que profetizou para você. Eu vi muita promessa sem prova. Porque Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, ainda mais quando entravam riquinhos dentro das Assembleias de Deus, gente de terno e gravata, advogado, militar. Que nem naquele palanque do diabo chamado Gideão, né? Aparece aqueles caras que nome lá na mídia, nome no estado, na prefeitura, e eles fazem aquela parafernália toda. Aquilo quem está profetizando é o diabo. O nosso Deus nunca vai entregar uma profecia para um político dizendo, eu sou contigo. Mentira, só será com ele o dia que o político aprender a limpar banheiro. Político não tem promessa de Deus se não começar limpando o banheiro da igreja, se não começar estendendo tapete vermelho para cada um de nós. Nós somos muito maiores do que eles. Como que Deus faria uma promessa para eles e nos largaria aqui? Nós somos a herança do Senhor. O nosso Deus não faz promessa para político, só faz promessa para servo, e servos somos nós. Mas lá você vai ouvir o tempo todo essas baboseiras, essas profetadas dentro dos templos de Satanás chamado Assembleias de Deus, naquele palco do diabo chamado Gideão. Estão em crise, né? Estão em crise. A crise deles não é nada, pior é o que vem depois. Eles estão pensando que no inferno tem ar-condicionado, eles vão descobrir que não tem. Então, meu irmão, há projetos de Deus sim, mas sem provas não tem. Não tem projeto nenhum. O povo que Deus está selecionando nesse lugar é um povo que passa por provas. Se tem uma seleção, significa que tem. Você está num lugar onde Deus mandou botar bem claro aqui, para se algum dia eu esquecer de falar, você lê e se lembra. Aqui é um centro de seleção. Seleção significa que você vai ser provado, testado o tempo todo. Pastor, então, no último culto eu passei, estou aqui, esse está terminando, eu já estou sendo aprovado de novo. Não, você não é aprovado aqui dentro. Você é aprovado lá fora. É lá fora que Deus vê se você é aprovado ou reprovado, não é aqui dentro. Aqui dentro, se alguém passar lá na porta, vai olhar para cá e vai dizer assim, e os crentes estão lá dentro, né? Jesus espera você sair daqui para ver se você é crente mesmo. Quando a mulher de Potifar aparecer na tua frente, é que ele vai ver se você é crente. Quando ele colocar o balde e a vassoura diante de você, é que ele vai ver se você é crente mesmo. Quando ele te deixar no fundo de um poço, de um calabouço, ele vai ver o que vai sair dos teus lábios para saber se você é crente ou não. Porque crente, meu irmão, não importa como o corpo esteja, a alma tem que estar de pé. É assim que é um crente. Então, meu irmão, não esqueça, se a graça de Deus realmente não te alcançou, você ainda está cheio de rancor, você ainda está pensando no mal que te fizeram. Esses dias eu passei, não me lembro com quem, acho que foi com a minha filha mesmo, não sei, nem recordo. Eu sei que eu passei perto de um rapaz aqui do bairro, taxista, e ele me cumprimentou, eu cumprimentei ele, e eu fui conversando com a pessoa que estava do meu lado, eu não me lembro quem era. Eu dizia assim, eu conheço esse rapaz, aí estudei com ele ali na escola ali embaixo, inclusive quando a gente era moleque, ele me deu uns cascudos aí. Eu falei, coisa de criança. E você lembra dos cascudos que você levou? Todo mundo sempre leva um cascudinho aqui, outro ali, não leva, irmão? Leva. Você tem mágoa disso? Tem rancor disso? E se você encontrar com a pessoa que um dia te agrediu, te deu uns cascudos, o que você tem para fazer com ele? Pregar para ele a maior glória que está na tua vida, Cristo Jesus, para que ele vá morar no céu junto contigo. Isso vai revelar que a graça de Deus está inundada em você. Porque se você passar e sentir rancor, se a sua memória for lá atrás e você se sentir ainda ofendido, deslocado, ou se tiver um cumprimento diferente, uma palavra entre os dentes, a graça de Deus ainda não te alcançou. Amém, meu irmão? Então esta é a nossa mensagem. E não esqueça, projetos sim, mas sem provas
Jamais, irmão. Até aqui. Nos tem ajudado, Senhor. Amém. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo, que é poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu via muitas bandejas e muitas toalhas em cima da bandeja. E com o decorrer do culto, essas bandejas se moviam na igreja. E o Espírito Santo de Deus também me falou, pastor, enquanto a igreja permanecer nesse mover, a minha vida, eu não tenho a minha vida por preciosa, mas tenho a vida do meu irmão por preciosa. Eu darei a minha vida pelo meu irmão, se ele se mantiver nesse mover. E para uma jovem que está ali de blusa branca, tudo que o pastor falou, eu falei, estou impactado até agora. Mateus 6,6, entra no teu quarto e fale com o teu Deus. Aquilo que ele te falar, você fique. Até aqui, pastor. Aleluia. Volta aí. Não. André. Quando o senhor, mestre, estava louvando, aquele louvor, não podia ser aquele meu Senhor, onde está a sua coroa de espinhos. Nesse momento, quando o senhor falou, e porque estivesse como um pescador, eu via 4 gigantes. E esses 4 gigantes tinham 4 trombetas. E nas trombetas deles caiu um pano vermelho, como esses panos que tem nas trombetas de reis. E esses gigantes tinham 6 metros cada um. 6 metros cada um. E na frente deles tinha como se fosse uma pista para a entrada de um rei. E ali eu vi entrando, eu estava na parte de cima, por cima dos gigantes, eu vi lá embaixo, pequenos, entrando um povo, olhando para um lado, para o outro. Um povo humilde, um povo com roupas simples. E eles iam entrando e aquelas trombetas estavam sendo tocadas para eles. E assim diz o Senhor, os mais humildes desta terra são os que herdarão a terra. Eu via no céu um anjo, e esse anjo pegava uma espécie de um saco cheio de diamantes, e ele jogava esses diamantes do céu, e esses diamantes caíam dentro da geração Jesus Cristo. Então eu vi, quando alguns vasos estavam caídos, mas eles vinham e se enchiam desses diamantes, sem o auxílio de mãos, mas como se tivesse uma mão assim, pegando eles assim pelo chão, porque o chão ficou cheio. Então ele pegava assim e enchia aquele vaso com os diamantes. Já outros não, outros ficavam vazios, outros vasos. Amém. Eu via toda a terra muito clara, como se fosse um sol do meio-dia. Então, de repente, uma porta se abriu. E assim que essa porta se abriu, ela sugou, ela puxou toda as coisas que haviam na terra, estradas inteiras foram puxadas para aquela porta. E aquela porta sugou tudo aquilo e a porta se fechou. Então ficou uma grande escuridão. Eu não via mais nada, nem mesmo a porta. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi uma grande torre, uma torre muito alta, que chegava até as nuvens do céu. Então, lá dentro dessa torre, havia 2 arqueiros. Um arqueiro era muito magro
e ele atirava suas flechas com seu braço esquerdo. Ele atirava suas flechas. E o outro arqueiro era muito forte, muito robusto, e ele atirava com seu braço direito. Então essas flechas, elas iam rumo à terra, e quando eu vi, elas estavam para atingir um local, no meu entendimento, me parecia isso. Eu não sei se é como se fosse a ONU. Eu vi exatamente isso, aquelas mesas redondas, cadeiras assim que a gente vê na ONU quando tem aqueles grandes congressos lá da ONU, exatamente assim, com um monte de gente engravatada. É isso que eu vi. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi uma espada, e essa espada ficava parada e ela parecia duas espadas, mas não era duas espadas. Tinha águas muito límpidas, mas não era fundo, como se fosse uma poça d'água, só que muito grande. Então essa espada ficava de pé nessa poça e refletia ela lá dentro. Então eu vi nessa mesma visão um homem, e esse homem estava com a boca muito cheia de alguma coisa. Esse homem estava até vermelho porque ele não conseguia respirar, e a boca dele estava cheia de diamantes, mas ele travava aqueles diamantes para não sair da boca dele, mas começava a cair porque estava muito cheia a boca dele. Amém.